Olá, eu sou Ania Lopes, agente de imigração da Seven Migration. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que aconteceram no visto 485, o Graduate Visa, a partir de 1º de julho de 2022, o que foi uma excelente notícia para muitos dos nossos estudantes. Na verdade, o que é o visto 485? É um visto que o governo da Austrália oferece aos estudantes internacionais após eles estudarem pelo menos 92 semanas aqui na Austrália. Quais eram os principais requisitos do visto 485 antes de 1º de julho? Você tinha que estudar no mínimo 92 semanas, uma trades occupation. Trades são aquelas occupations como o carpinteiro, o mecânico, o chefe, um diploma ou 2 diplomas, um bacharelado, um mestrado ou um PhD. Você também tinha que ter completado pelo menos esses cursos em 16 meses. Você também precisava o inglês, que são os níveis exigidos pelo visto 485, que seriam a média 5 em cada banda do IELTS, com uma média geral de 6, ou 36 em cada banda do PTE, com uma média geral de 50. Estes são os requisitos básicos para o 485. Quando você aplicava para o visto 485 antes de 1º de julho, se você aplicasse no stream que a gente chama o Graduate Work Visa, você tinha que estudar também as 92 semanas. A ocupação que você iria aplicar tinha que estar na medium long term. As ocupações na Austrália são divididas em 3: medium long term, short term and regional list. Você não podia aplicar através do Stream 4 a Graduate Stream Work se você não tivesse uma ocupação na lista em demanda. O outro stream era o Post-Study, no qual você só precisava estudar um bachelor, um mestrado ou um PhD. O que mudou a partir de 1º de julho? Agora, desde que você estudou 92 semanas, você pode aplicar para o Graduate Visa sem precisar ter uma ocupação na Medium Long Term e sem precisar aplicar para o Skills Assessment. Isso facilitou para todos os nossos estudantes que estudavam, por exemplo, Business, Leadership Management, cursos que não tinham ocupação na Medium Long Term. O requerimento principal continua que você tem que ter estudado pelo menos um diploma, um ou mais cursos com a mínima qualificação sendo o diploma. Muito importante. A maioria das aplicações para o visto 485 no Graduate Work Stream eram das Trades Occupations. E essas aplicações exigiam que você tivesse aplicado pelo menos para o Skills Assessment, que é o reconhecimento da tua ocupação por um órgão australiano, para que você pudesse aplicar para o visto. Este requerimento caiu a partir de 1º de julho, mas você ainda precisa ter o seu Skills Assessment para aplicar para um Skilled Visa. Se você não tiver o seu Skills Assessment, você não vai poder aplicar para um outro visto para permanecer na Austrália. O que isso significa? Você ainda continua tendo que trabalhar as 1.725 horas após você completar o seu curso de Trades para poder obter o seu Skills Assessment com Trades Recognition Australia. Se você não fizer isto,
você não será apto a aplicar para um Skilled Visa. Nós temos recebido muitas ligações, muitos e-mails perguntando: e agora, como é que fica? Não mudou muito. A facilidade foi que, se você estudou uma Trades Occupation, você não precisa aplicar primeiro para o Skills Assessment, mas você ainda vai ter que fazer todo o processo da mesma forma. Outra coisa muito importante: inglês. O requerimento do inglês não caiu. Você ainda tem que aplicar para a prova de inglês, obter o resultado mínimo para poder aplicar para um Graduate Visa. Não esqueça, Skills Assessment e inglês são fundamentais não só para você aplicar para um Skilled Visa, mas para o seu futuro aqui na Austrália. Se você quiser saber mais sobre o novo processo e sobre a sua elegibilidade para aplicar para um Graduate Visa, não esqueça de marcar uma consulta conosco. Entre no link abaixo e você marcará uma consulta com os nossos agentes para verificar quais são as suas possibilidades de ficar na Austrália permanentemente.